Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Do versículo 6 ao versículo 14. Diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu te rogo, Senhor, que essa palavra seja vivificada pelo teu Espírito Santo e possa fazer uma enorme diferença nas nossas vidas. Capacita-me, Senhor, por favor, porque é um texto muito rico, esse primeiro capítulo do Evangelho de João. É talvez um dos textos mais ricos da Sagrada Escritura, Senhor. Esse texto, esse prólogo do Evangelho que nos fala da divindade e da encarnação do Verbo, Senhor. Por favor, abre a mente dos meus irmãos, Senhor, as nossas mentes, como se, ainda que presencialmente nós não estamos reunidos no mesmo espaço físico, mas estamos presencialmente diante do Teu Espírito e presencialmente também diante uns dos outros, porque falamos ao vivo, Senhor. Então, Cristo, por favor, onde cada um de nós está nesse momento, eu te peço que o Senhor visite abundante e poderosamente com Teu Espírito Santo, para que todos nós sejamos edificados na Tua Santa Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Me ajuda aqui com o tecladinho. Tirar. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos explorar esse texto, tá? Da melhor forma que nós pudermos fazer nesse momento. Então, nós vamos estudar mesmo, como nós temos feito até aqui. Na semana passada, nós estudamos do versículo 1 ao 5 e vimos, meditamos a respeito da divindade do Verbo, do significado do Verbo. Nós meditamos acerca do fato do Verbo ser aí o Criador, o intermediador da criação, e essa meditação continua hoje nesse versículo, neste texto que nós lemos. Que o Senhor nos ajude na presença dele, em nome de Jesus. Então, vamos lá no versículo 6. O versículo 6 diz assim: Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse primeiro versículo fala algo a respeito de Deus. Deus é aquele que envia homens ao mundo. Deus é aquele que envia pessoas com uma missão. Foi Deus que enviou Noé. Foi Deus que enviou José. Foi Deus que enviou Moisés. Foi Deus que enviou Jeremias, Isaías, Ezequiel, Elias, Eliseu. Deus é aquele que envia homens e mulheres com uma determinada missão. E Deus, que é aquele que envia pessoas com uma missão ao mundo, que envia
eu e você, para fazer algo ao mundo, no mundo, enviou um homem cujo nome era João. João, primo de Jesus. João, filho de Zacarias e Isabel. João, aquele cuja voz clamava no deserto. Aquele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele de quem Jesus vai dizer, entre os nascidos de mulher não há nenhum como João. E João tinha uma missão que era o quê? Preparar o caminho para o Senhor. Ele mesmo, o próprio João, havia sido profetizado por Isaías como a voz do que clama no deserto. E por que a voz clama no deserto? Se João era filho de sacerdote, se João era da tribo de Levi, se João poderia ser sacerdote, por que clamava no deserto? Porque a voz de Deus já não falava mais daquele lugar que foi chamado de covil de salteadores e de ladrões, mas a voz de Deus foi expulsa, foi jogada para fora do templo, estava clamando do deserto, porque aquela religião institucionalizada já não estava ali, mas demonstrando a vontade de Deus. Isso faz nos lembrar, por exemplo, do texto de Apocalipse, quando Jesus batia do lado de fora da porta da igreja de Laodiceia querendo entrar, porque às vezes a religião institucional coloca Deus para fora, coloca a voz de Deus para fora, mas João Batista foi aquele homem enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor e que clamava do deserto. Esse era João Batista. E aí no versículo 7 diz, ele veio como testemunha para que testemunhasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João, ele era uma testemunha. Quando a gente lê os livros da lei, a gente percebe o valor que era dado por uma palavra de testemunha. E João era uma testemunha enviada por Deus. E ele iria fazer o quê? Testificar a respeito da luz. Luz aqui como símbolo do quê? Símbolo de iluminação espiritual. Esse é o sentido que os comentaristas dão a um texto como esse, né? É a dissipação das trevas, como uma categoria ética que opõe luz às trevas. E a gente sabe que uma pequena luz dissipa tão grandes trevas. E a gente sabe que João Batista, ele pregava o quê? Ele pregava arrependimento, ele preparava o caminho para o nosso Senhor. Assim como nós, em certo sentido, também devemos preparar o caminho para o nosso Senhor. Nós também, muitas vezes, somos vozes que clamam no deserto, mas que através da sua vida e da sua palavra, você prepara o caminho do Senhor para que ele venha habitar em corações de pessoas que convivem perto de você. E você se torna alguém que prepara o caminho do Senhor através da sua vida, através do seu testemunho na vida de outras pessoas. Mas aí o texto continua nos versículos 8 e 9, dizendo, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Esse versículo deixa claro que não era João Batista a luz. Ele não era o Cristo. Ele não era o Messias. Ele não era uma finalidade em si próprio. Por que um texto desse se torna tão importante no Evangelho? Porque a época que ele foi escrito, muito provavelmente, ainda havia discípulos de João Batista que ainda não tinham passado para o lado dos discípulos de Jesus, por assim dizer. Lá em Atos dos Apóstolos a gente vê uma experiência mais ou menos assim, né? Em que o apóstolo Paulo vai falar com alguns homens e dizem, vocês já foram batizados, já receberam o Espírito Santo? Eles dizem, não, a gente foi batizado no batismo de João Batista, a gente nem sabia que existia um Espírito Santo. Então, dizem alguns que nesse período você tinha ainda
pequena rivalidade, assim, de um determinado grupo para com o outro. Então você ainda tinha discípulos de João Batista. Isso não é totalmente comprovado, enfim. Mas um texto desse deixa claro para demonstrar que João Batista, ele não estava em oposição a Jesus. Muito pelo contrário, ele estava preparando o caminho para o Senhor. E ele era menor do que Jesus, como ele mesmo afirma que ele não era digno de desatar a correia das sandálias do nosso Senhor. Então ele não era a luz, no sentido de que ele também não era a fonte de luz, mas ele testificava da luz. Depois, o próprio Jesus vai dizer no capítulo 5:35 que João era uma lâmpada que ardia. E o que é interessante da lâmpada é que a lâmpada, né, vocês se lembram como era a lâmpada naquele tempo? A lâmpada ela tinha uma função realmente de fazer a luz brilhar, de apontar a luz. Então, isso é muito interessante, porque embora ele não fosse a luz, ele apontava para a luz. Assim também, não obstante em outra parte nós sejamos chamados de luz do mundo e sal da terra, a nossa função é apontar para a verdadeira luz, que é Jesus Cristo, porque ele é a fonte de toda a luz e nós somos apenas espelhos que refletem a glória dele. E aí no versículo 9 diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. E esse texto aqui é muito importante. A gente já falou um pouco disso na semana passada. A gente já se aprofundou, mas esse texto demonstra que Jesus, enquanto fonte de luz, ele é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Ele é a fonte de luz de todo homem, de todo ser humano, porque toda sabedoria, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então, a luz, aquilo que dissipa as trevas, aquilo que leva para um bom caminho, aquilo que impulsiona um homem a uma atitude ética decente, ainda que não faça parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda assim, Jesus é a fonte de luz de todo ser humano. Então, toda ciência, toda sabedoria, todo conhecimento, toda verdade que existe no mundo tem como fonte a luz que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Houve um filósofo que se converteu ao cristianismo, Justino Mártir, que ele dizia assim, aonde existe a verdade é nossa, porque onde existe a verdade, existe a luz, e a luz vem de Cristo, e Cristo vem de Deus. Então, Jesus é a fonte de luz de todo homem. Por isso que o cristão, ele não precisa ter medo da verdade, em nenhum sentido, seja a verdade física, a verdade biológica, a verdade geográfica, a verdade astronômica, porque toda a verdade vem de Deus, porque Jesus é a luz que ilumina a todo homem e não apenas todo homem crente. Glória a Deus por isso. Pois bem, e aí ele continua no versículo 10. No versículo 10 ele diz assim, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Nós já vimos isso já na semana passada. O texto retoma a ideia que já havia sido expressa no versículo 3, quando diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós costumamos ter uma ideia de Jesus como intermediador da salvação, né? Não há outro intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, homem, como diz lá o apóstolo Paulo. Mas o verbo, Cristo, ele não é somente o intermediador da salvação, ele também é o intermediador da criação, porque segundo esse texto, tudo foi feito por intermédio dele, tudo.
cada átomo, cada célula, cada molécula, cada estrela, cada sopro de vida, os mares, a terra, os ares, a poeira cósmica, tudo passa por Cristo. Se você verificar cada elemento da existência do mundo, como eu disse na semana passada, desde uma célula é um universo em si próprio. Um átomo é um universo em si próprio. Os oceanos e a imensidão do cosmos, né? O cosmos não é o caos, é o cosmos. Existe ordem. Por quê? Porque foi gerado por um ser inteligente, foi gerado por um ser belo, foi gerado por um ser cheio de beleza, porque o Verbo é o intermediador de toda a criação. Nós costumamos dizer em teologia que Deus tem dois livros. Um é a palavra dele, o outro é a própria natureza. É possível ver as marcas de Deus, da sua sabedoria, da sua grandeza, dos seus mistérios através do livro da natureza. Talvez o nosso problema enquanto civilização é que a maior parte de nós não teve assim um acesso muito grande, muito amplo à educação nas ciências. Então, talvez a gente não tenha podido estudar num laboratório de física, num laboratório de química, num laboratório de matemática, de ciências exatas, mas se a ciência nos fosse transmitida de uma forma abrangente, de uma forma atraente, certamente nós iríamos perceber a grandeza do Criador de todas as coisas, do Verbo que gerou todas as coisas, a beleza de um DNA, a beleza de um ser marinho, tudo nós poderíamos perceber, como o próprio Einstein um dia teve esse vislumbre, né? Não me lembro bem o que ele olhava, não me lembro bem o que ele examinava, mas para ele era quase um ato místico poder contemplar a beleza daquilo que estava sendo examinado e perceber que se aquilo que nós examinamos, se o céu que nós olhamos é revestido de uma beleza maravilhosa, imagine aquele que o criou, porque tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a grande tragédia vem na sequência, porque na sequência o texto diz assim: mas o mundo não o conheceu. Ele criou o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não tomou conhecimento dele. O mundo não gerou com ele comunhão. O mundo não teve koinonia com o nosso Senhor. Ele foi o criador da casa, mas não houve espaço para ele dentro da casa. Ele foi o criador do projeto, mas não houve espaço para ele diante daqueles que se achavam os donos do projeto. Ele foi o criador da religião, da religião de Israel, vamos colocar desta forma, mas a própria religião de Israel não o acolheu. É a partir dele que vem o quê? Todo o domínio dos príncipes deste mundo, mas os príncipes deste mundo não o acolheram. Ele não tinha um lugar para repousar a cabeça, como ele diz em outro lugar. O mundo não teve comunhão com ele, e quando teve oportunidade, o mundo não quis ouvi-lo e o expulsou através da cruz. Então essa foi a mensagem do mundo para com o Pai. Nós não queremos Jesus no meio de nós. Então o mundo não o conheceu. Essa é a grande tragédia, por assim dizer. Mas no versículo 11 você tem o quê? Você tem uma especialização. Você tem uma especialização. Se no versículo 10 o mundo não recebeu, no versículo 11 o povo dele não recebeu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus não o receberam. Foi ele que chamou Abraão, foi ele que lutou com Jacó, foi ele que esteve antes com Isaac, foi ele que falou com Moisés,
foi ele que falou com Samuel, foi ele, é ele que é o adorado pelos anjos de Isaías 6, é ele que visitou patriarcas e profetas, é ele que instituiu o tabernáculo, ele que inspirou Salomão a construir o templo, foi ele que gerou os sacrifícios, foi ele que deu a lei, foi ele que deu a aliança, foi ele que inspirou os escritores do Antigo Testamento, mas ainda assim ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Você se lembra que um dia ele olhou para Jerusalém, chorou e disse assim: quantas vezes eu quis juntar vocês e protegê-los como uma galinha protege os seus filhotes. Lembra do Salmo 91? Debaixo de suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo. Lembra? Lembra? Começa a ler o Salmo 91 à luz de Cristo para você verificar o sentido que aquilo faz. A sua verdade é pavês e escudo, debaixo de tuas asas estará seguro. E Jesus disse: quantas vezes eu quis reunir debaixo de minhas asas, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseram. Então, ele veio para o que era seu, mas infelizmente os seus não o receberam. Mas aí, então você estava falando do mundo, depois você falou dos judeus, e agora você tem uma diminuição ainda. Mas ele diz assim: mas a todos quanto os receberam, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o contraste. Todos quanto o receberam. A ideia aqui é de um remanescente que o recebe. Quem são os que o recebem? São os que creem no seu nome, como diz no final do versículo. Então, todos quanto o receberam. O que é receber? Receber e crer. Crer é receber, é acolher, é agarrar, é abraçar, é colocar a esperança, é se render, faltam verbos para expressar o que significa receber. É quando você quer muito alguma coisa, é quando você aceita do fundo do seu ser. São aqueles que acolheram Jesus e a sua palavra em seu coração. Esses são os que recebem Cristo. Esses são os que fazem de Cristo e do Verbo de Deus, o seu maior tesouro, a sua maior alegria, a sua fonte de vida, o seu desejo, a sua esperança. Ele é aquele que ora lá, como no Salmo 63, quando ele diz: a minha alma tem sede de ti, meu corpo por ti almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua glória e a tua força, pois tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. São esses que recebem, os que o desejam ardentemente. Todos quanto receberam Cristo recebem algo, porque ele diz no versículo 12: todos quanto receberam, deu-lhes poder. Poder. A palavra no grego é exousia. Deu-lhes poder. Poder, esse termo se refere, poderia ser traduzido por privilégio, capacidade, competência. Deu-lhes poder de serem feitos. Serem feitos, o termo é ginomai. Esse termo ginomai é o mesmo que é usado por uma mulher quando gera um filho. Significa gerar a existência, fazer vir a existência. Significa praticamente dar à luz. Então, o texto diz: deu-lhes o poder ou privilégio de serem gerados. É uma nova criação. Deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Não é algo inerente ao ser humano, não é algo que parte do ser humano, mas é algo que lhe é dado. É um poder, é um gift, é um presente que lhe é dado. É algo que se recebe,
é um poder de ser feito filho de Deus. E aqui a gente extrai a polêmica doutrina, porém verdadeira, de que os seres humanos, eles são filhos de Deus, sim. Eles são a imagem e semelhança. Todo ser humano é filho de Deus, sim. Todo ser humano é imagem de Deus, sim. Mas é filho por criação. Agora, aquele que recebe Cristo como seu Senhor, ele é filho de Deus por geração, porque é gerado nele uma nova vida. Nele é implementado um novo princípio de vida. Aquele que recebe Cristo recebe a semente, palavra, a semente de Deus em si. E é gerada uma nova vida. E essa vida começa a brotar e fazer uma transformação na pessoa, a ponto dela ir se transformando de glória em glória à imagem e semelhança daquele que o gerou. Então, por isso que os teólogos antigos dizem, e eu repito aqui, e já tinha dito semana passada, que Deus precisou usar um grande poder para gerar a criação. Mas ele precisa gerar um poder ainda maior para gerar uma nova criação. Deus precisou colocar muito mais força para gerar uma nova criação com pessoas salvas em seu nome do que fazer a criação original. Porque na criação original, Jesus não precisou morrer, Jesus não precisou se encarnar, Jesus não precisou dar a vida dele, mas para ele colocar o Espírito Santo dentro de você, meu querido e minha querida, Jesus precisou vir ao mundo e morrer. Aleluia. Jesus precisou vir ao mundo, se encarnar e morrer. E como eu peço a Deus para que o Senhor coloque na nossa mente essa consciência, que se nós nos achegamos à palavra dele, se nós o amamos de algum modo, é por causa dessa força que Cristo gerou em nós. E no dia que nós tivermos essa consciência, nós não seremos jamais negligentes mais com o Evangelho, com a palavra, com a oração, com a missão, com aquilo que ele nos deu. Porque ele precisou colocar muita força nessa nova geração. Ele nos gerou para uma nova vida. Ele nos gerou para uma nova realidade. É um privilégio, exousia. Deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes poder. Você recebe e ele te dá um poder. Você o recebe e ele te dá um poder. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Pois bem. E aí no versículo 13 ele diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vou repetir. Nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele enfatiza isso para ficar claro o quê? Que isso não parte da natureza gerada, da natureza criada, mas parte de Deus. É uma ênfase. Nem do sangue. Não tem a ver com descendência, mas eu sou filho descendente de Abraão, eu tenho sangue de Abraão nas minhas veias, não importa. Eu sou judeu, não importa. Não é do sangue, nem da vontade da carne, da humanidade, da união entre o homem e uma mulher. Nem na vontade do varão. O termo aqui é homem no sentido masculino mesmo, o trecho aqui. Não é no homem no sentido de humanidade. Não é vontade do homem, mas de Deus. De Deus. Assim como Jesus não foi gerado pela vontade de um homem, né? Não teve um pai humano, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Assim também, a nova realidade em Cristo Jesus não é vontade de um homem. Então, não é vontade de um pai humano, né? Não tem
essa intermediação humana, por assim dizer. Nós somos facilitadores para que o Senhor realize esse trabalho na vida do outro. Mas quando Ele realiza esse trabalho na vida do outro, é Ele quem realiza. Não somos nós que realizamos, é Ele quem realiza. Então, meu irmão e minha irmã, se hoje você está em Cristo Jesus, saiba que não foi vontade do homem, nem vontade da carne, nem pelo sangue, mas você foi gerado e gerada por Deus na presença dele, porque somente ele pode gerar uma nova vida. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do sangue é sangue, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Louvado seja Cristo, meus irmãos. Glória a Deus. Mas ainda tem mais aqui. Esse texto aqui, ó, o mais difícil está por vir. Vamos lá. Você não pode deixar de prestar a sua atenção no texto. E aí ele continua. Agora, esse versículo aqui tinha que estar pintado em ouro. Esse versículo aqui fundamentou livros e livros e livros, fundamentou o Concílio de Nicéia, por exemplo, o Credo Niceno-Constantinopolitano. Depois você procura aí o que significa o Credo Niceno. Diz assim: o verbo, aquele mesmo verbo que estava com Deus, que era Deus, que sem ele nada do que se foi feito se fez. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Um versículo como esse demonstra o que eu falei na semana passada, que o Evangelho de João ele tem uma cristologia extremamente sublime, extremamente grandiosa, espetacular, incrível. Dá para você estudar uma vida, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como diz lá no início da Epístola aos Colossenses. O verbo se fez carne. Meus irmãos, na época que João escreveu esse texto, havia uma doutrina chamada docetismo. Docetismo que depois vai girar o gnosticismo. O que dizia o docetismo? O docetismo, vou chamá-los de gnósticos aqui para facilitar, eles não acreditavam que o verbo havia se feito carne. Para o pensamento grego, é inconcebível que a divindade pudesse se encarnar, porque para eles a carne, essa carne aqui, mão, pé, cabeça, para eles isso era ruim, isso era uma decadência no pensamento deles. Então, quando João escreve esse texto, ele está combatendo essa doutrina, ele está combatendo essa ideia, porque para o pensamento grego, o que importa é o espírito, é o etéreo. Tanto é, eu já contei para vocês um pouco como é a sistematização desse pensamento gnóstico, né? Que ele vem deixando camadas de divindade até chegar ao nosso plano, mas no pensamento deles, Jesus era somente um espírito, não era carne. Mas aí, o apóstolo João ele deixa bem claro, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Séculos depois surgiu um homem, um presbítero chamado Ário, que negou a divindade de Jesus. Ele disse que Jesus era somente uma criatura elevada, é verdade, como um anjo, mas que não era Deus. Mas contra Ário, a igreja afirmou: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque se você, de algum modo, mexer na humanidade ou na divindade de Cristo, o que você vai fazer? Você vai eliminar o intermediário perfeito entre Deus e os homens. Por isso que o Evangelho de João nos ensina que Jesus é verdadeiramente Deus. E Jesus, ele é verdadeiramente homem. Ele é perfeito em divindade e ele é perfeito
em humanidade na presença do Senhor. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Deus, Ele que se fez verdadeiramente carne e habitou entre nós. Irmãos, na igreja a gente pode ter muitas opiniões diferentes. As igrejas têm. Então, por exemplo, uns batizam criança, outros batizam adultos. Uns ordenam mulheres, uns não ordenam mulheres. Uns têm algumas restrições alimentares, outros não têm restrições alimentares. Um tem restrições de bebida, outros não têm restrições de bebida. Uns têm determinada forma de se vestir, outras têm outra forma de se vestir, não tem restrições e por aí vai. Isso são opiniões. Isso cai lá em Romanos 14, quando Paulo diz que cada um esteja bem firmado na sua mente. Ok, isso são os que os teólogos ocidentais chamam de adiáfora e os orientais chamam de teleogúmenas. São opiniões, mas em relação a essa doutrina da divindade e humanidade de Jesus, não pode haver negociação. Isso aqui é pedra fundamental. Se Jesus não for verdadeiramente Deus, ele não é o nosso Salvador. Se Jesus não for verdadeiramente homem, perfeito, ele não é nosso intermediador. E aí o cristianismo, se você tira isso, ele se transforma numa espécie de seita judaica ou então de uma seita de mistério, uma espécie de esoterismo. Mas para nós, Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso é um alimento bastante sólido para as nossas almas da palavra do Senhor, irmãos. E isso tem que ficar muito firme dentro da nossa mente, queridos. Eu não tenho dúvida, irmãos, que quando o Senhor me chamou para ensinar a palavra dele, ele me chamou para dar ênfase nessa doutrina aqui. Eu fui uma vez lá no sertão do Ceará para ensinar a divindade de Cristo e a doutrina da Trindade, assim, com toda a humildade, claro, para reforçar. Eu tenho assim uma convicção que o Senhor um dia me chamou para ensinar, para falar para a igreja dele, ressaltar a doutrina da divindade e da humanidade de Jesus para a igreja dele. Graças a Deus por isso. Agora, o texto continua. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você vai precisar prestar muita atenção nisso agora. Muita atenção nisso. O verbo habitou entre nós. É um verbo grego, exosen, eskenousen, perdão. Eu vou escrever aqui, já que a gente tem esse recurso aqui, eu vou tentar digitar aqui, tá? Eskenousen. Esse é o termo grego. Opa, eu errei aqui. Eskenousen. É o termo grego aqui. Esse texto, esse trecho, habitou, eskenousen, ele tem como derivado a palavra eskene, que significa tabernáculo. Tabernáculo. Então, por isso que alguns dizem que esse trecho poderia ser dito tabernaculou entre nós. Esse termo skene, que está aí, não sei se estou mencionando com a dicção correta, não me lembro mais, fiz seminário há muitos anos, é a palavra que traduz o termo tabernáculo. Vocês se lembram que Êxodo 25:8 foi dito: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ó, vai conectando, habitou entre nós. Você já vai sacando que sempre foi da vontade de Deus habitar entre nós. O termo hebraico para a palavra habitar é shakan. Estou escrevendo aqui. Termo habitar, shakan, que tem a ver com esse termo eskenousen, habitou, ou eskenko, que é o verbo morar. Eskenko é o verbo em grego, morar. Está digitado aí no chat
também. Esse termo Shachan, ele é derivado também do termo Mishkan. Vou tentar escrever aqui, Mishkan, que é o que traduz a palavra tabernáculo, tá? Então, Skene tem a ver com Mishkan, certo? Com Shachan, e Skenouzen, perdão, retomando aqui, eu estou me confundindo aqui. Skenouzen tem a ver com Shachan, de habitar, e Skene com Mishkan, de tabernáculo. Esse termo Mishkan vai gerar a palavra que não está na Bíblia, que é a palavra Shekinah, que é o quê? Residir. Residir. Esse termo Shekinah é um termo que interpreta a presença de Deus no meio do povo de Israel. A gente tem músicas que falam da Shekinah de Deus. Essa palavra Shekinah não se encontra na Bíblia, mas ela é derivada de uma palavra bíblica, Shachan Mishkan, tabernáculo. Lá em Êxodo 40, versículo 34 diz: a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Veja, faz associação à glória do Senhor. Lá em João 1,14 diz: vimos a sua glória. Veja, lá em 1 Reis 8,10 diz: uma nuvem encheu a casa do Senhor, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então, a presença, a Shekinah do Senhor encheu o tabernáculo e encheu o templo do Senhor. Por que é feita por que eu fiz esse histórico de palavras? Né? A palavra no grego, porque o Novo Testamento é escrito no grego. E os judeus de fala grega, que traduziram a Septuaginta, usam as mesmas palavras. E aí a gente viu o derivado da palavra no hebraico, que remete o quê? A presença e habitação de Deus no meio da casa de Israel. Isso mostra o quê? Que aquela Shekinah de Deus, aquela presença de Deus, ela se encarnou na pessoa de Jesus. Por isso que João pode dizer: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então aquela presença que estava de certa forma dispersa, por assim dizer, né, em um certo grau de medida, se manifestou em uma medida muito maior na pessoa de Cristo. Cristo é a Shekinah de Deus. Cristo é a presença de Deus. Cristo é a glória de Deus. É isso que significa para nós cristãos. Jesus, o unigênito do Pai. Ele diz: cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O que é o unigênito do Pai? O unigênito do Pai é o único gerado. Jesus é o único gerado. O unigênito do Pai, a ideia é que nunca existiu um tempo que o Pai não foi Pai. Porque ele é unigênito, ele é gerado no Pai. Nunca existiu um tempo que o Filho nunca foi Filho. Porque ele é unigênito, ele é o único gerado desde a eternidade. Para além da eternidade, porque ele é o Senhor da própria eternidade, meus irmãos. E eu não sei se com a pobreza e a confusão das minhas palavras eu consigo me fazer entender no sentido da maravilhosa glória que habita na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O texto diz: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Esse texto, irmãos, ele remete a uma passagem do Antigo Testamento, quando Moisés pediu:
Deixa-me, rogo-te que me mostre a tua glória. Isso está lá em Êxodo 33 e 34. Moisés falou com o Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Deus falou, olha, ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Por isso eu vou te colocar num espacinho ali, vou colocar a minha mão, vou passar por você, você vai me ver pelas costas e passarei toda a minha bondade diante de ti. Mostra o quê? Que a glória de Deus tem a ver com o que? A bondade, com o atributo bondade. Ninguém é tão bom, extremamente bom, sumamente bom. Quem é bom senão Deus? Jesus disse quando falou com um jovem rico, se eu não estiver falhando a memória aqui. Então, Moisés teve esse anseio para ver a glória de Deus. E aí o texto lá de Êxodo diz que realmente o Senhor passou numa nuvem, Moisés teve um vislumbre da glória de Deus. E depois que isso acontece, Moisés, ele clama lá em Êxodo 34:6, diz, e passando o Senhor diante dele, clamou Moisés, Senhor, Senhor, Deus compassivo e clemente e longânimo, grande em misericórdia e em fidelidade. Grande em misericórdia e em fidelidade. Volta os seus olhos para o versículo 14 e diz assim, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. A palavra graça aqui está em paralelo com o termo misericórdia da oração de Moisés. E a palavra verdade aqui está em consonância com o termo fidelidade da oração de Moisés em Êxodo 34, versículo 6, mostrando que aquele a quem Moisés pediu para ver a glória, agora se deu a revelar na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque o apóstolo João diz, vimos a sua glória, aquilo que os profetas almejaram e não alcançaram, aquilo que o próprio Moisés não pôde vislumbrar, agora se revelou na presença dos homens, porque João disse, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus, irmãos. Ufa! Como é difícil expressar em palavras a imensa grandiosidade de Jesus, queridos irmãos. Como é difícil, meus irmãos. Eu até peço que alguém do louvor aí, prepare algum louvor aí. Binho, será que você consegue? Prepara um louvor aí que fale da glória de Jesus, para nós cantarmos depois. Essa é a imensa glória de Jesus, irmãos. Isso é muito grandioso, essa ideia do tabernáculo. Essa ideia do Deus sempre quis essa comunhão com o homem desde o jardim do Éden. E ele preparou um povo do qual ele foi demonstrando a sua bondade, irmãos. A sua presença, a sua Shekinah no meio do povo. Meus irmãos, qual seria uma aplicação possível diante de um texto como esse, queridos? Eu fiquei orando ontem, antes de ontem, qual é a aplicação? Porque até agora eu só fiz a exposição. Qual a aplicação? Queridos, eu só consigo ver uma aplicação. Esse imenso desejar da manifestação da glória de Deus na nossa vida, irmão. Já se manifestou em Cristo, é verdade, já se manifestou, mas nós, às vezes eu tenho a sensação que nós andamos meio que esquecidos dessa glória de Deus, desta maravilhosa presença de Deus em nossas vidas, que hoje se dá pelo Espírito Santo de Deus em nós, porque Jesus disse que Ele ia, mas ele enviaria outro Consolador. Se ele disse outro Consolador, significa que ele, Cristo, era um Consolador. O termo lá é allos parácletos, outro Consolador, ou seja, outro da mesma natureza. Então a glória de Cristo é a glória do Espírito habitando em nós. Então, uma palavra dessa deve gerar em nós o desejo de ver essa manifestação da grandiosa glória de Deus em nossas vidas. Esse mesmo anseio que teve Moisés e esse desejo dessa presença, dessa Shekinah em nós, habitando em nós, a presença de Deus em nós. Essa maravilhosa presença de Deus
em nós que se manifesta por intermédio do seu fruto em nós, do fruto do Espírito Santo em nós. Existiram homens como Frank Laubach, tem um livro, A Prática da Presença de Deus, cujo desejo era viver nessa constante consciência da presença de Deus em nossas vidas, que provavelmente era o modo como Jesus viveu. E muitas coisas nessa vida às vezes vêm querer assaltar esse sentimento, a nossa ansiedade, nossa angústia, nossa tristeza, coisas normais muitas vezes, mas outras às vezes plantadas mesmo pelo inimigo, sabe? Que vem nos deixar amargurados, uma raiz de amargura. Nós precisamos estar atentos a isso e não permitir a ira também, a raiva muitas vezes, que quer tomar conta dos irmãos, do coração, do ser humano, do nosso coração, e querem fazer o quê? Querem afastar a glória de Deus, porque a glória de Deus não pode habitar junto com essas coisas, elas estão sempre em constante conflito. Então, quando nós vemos uma palavra como essa, do verbo que se fez carne e habitou entre nós e que manifestou a sua glória, nós precisamos almejar com os instrumentos que nós temos hoje, seja no culto de oração, seja no culto online, mas principalmente, irmãos, na particularidade do teu ser, que você almeje sempre essa glória de Jesus manifestada na sua vida, essa maravilhosa presença que te traz aquela paz que excede todo o entendimento, meu querido irmão, minha querida irmã, meus irmãos, e essa glória maravilhosa que veio sobre a vida dos apóstolos, que João aqui testifica, né? O apóstolo João aqui, o autor do evangelho, testifica que conheceu, que viu, que sentiu. Lá na primeira epístola ele fala que pegou, né? Que pegou no verbo. Assim, queridos irmãos, o meu desejo, então, a minha aplicação é que você deseje, nós desejemos Jesus acima de todas as coisas na nossa vida. Cristo é real. Cristo é real. Quando nós estamos em perfeita harmonia e comunhão com Ele, é como se nós pudéssemos tocá-lo. É como se nós pudéssemos senti-lo. É Ele que gera paz que excede todo o entendimento. É Ele que dissipa todas as trevas, que dissipa todo o mal da nossa vida, que nos traz tranquilidade, que nos perdoa de todos os nossos pecados, meus irmãos. É isso, meu querido irmão, minha querida irmã. É esse desejo, sabe? Não deixa que nada se interponha entre você e Cristo. Nem o pastor. Esse pastor me atrapalha. Não me deixa te atrapalhar, não. Vai na fé, meu irmão. Se joga na glória de Deus. Se joga na presença de Jesus. Não deixa sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu irmão, seu trabalho, sua ausência de trabalho, sua angústia, sua enfermidade, sua doença, o diabo, Satanás, a carne, nada. Não deixa nada te roubar isso, querido. Esse anseio, esse desejo que deve sempre estar no seu coração. E aí não importa aonde você estiver. Não importa onde você estiver. Porque Herodes estava num palácio e não tinha paz. Mas o apóstolo Paulo escrevia de uma prisão. E escrevia com satisfação. Porque ali estava juntamente dele a glória de Jesus Cristo. A glória de Deus. Por isso que ele dizia, eu gostaria de estar mesmo com Cristo agora, mas por causa de vocês eu fico um pouco mais. Então, meus irmãos, o meu desejo para a sua vida é que essa paz que excede todo entendimento, esse sentimento da presença de Cristo em você, né? Essa nuvem do não saber, termo usado por um escritor aí da Idade Média, possa estar profundamente sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Esse é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus é o Verbo. Ele é tudo que importa. Ele é tudo que interessa. Nós casamos e deixamos de nos casar por causa de Cristo. Nós trabalhamos ou deixamos de trabalhar por causa de Cristo. Cuidamos dos nossos filhos. Honramos os nossos pais por causa de Jesus. Tudo é por Ele e para Ele, meus queridos irmãos. Que Jesus seja a manifestação da tua alegria. Jesus é a alegria dos homens. Busque a Cristo, por favor. Busque a Jesus pela palavra, pela oração, pela comunhão.
busque a Jesus, faça dele o alvo da sua vida, como Paulo disse assim, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para as coisas que estão adiante de mim, busque a Cristo em primeiro lugar, não importa o que você tenha ou não importa o que você perdeu, procure Cristo, o reino de Deus em primeiro lugar e tudo te será acrescentado. Agora, se você desfoca do reino e procura outra coisa, você perde o reino e perde a coisa que você está focando também. Jesus, procure o desejado das nações, o desejado, e as bênçãos te acompanharão, meu irmão. As bênçãos te acompanharão, minha irmã, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. E a maior bênção que tem é estar com Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele te deu poder para você ser feito filho de Deus. Ele te deu poder. Você é capaz de sentir esse poder na sua vida? Ele te deu poder para ser gerada uma nova vida em você e em mim. Você é capaz de sentir esse poder na sua vida? É esse poder que Ele te deu. É esse poder que nós temos que buscar. É por esse poder que nós devemos orar e rogar pela vida das pessoas que nós amamos, em nome de Jesus, para essas pessoas que elas acolham o Cristo, o redivivo, ressurreto no coração deles, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a maravilhosa presença do Cristo esteja sempre sobre a sua e a minha vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.